também é um dos comentaristas nossos aqui no Canal 10 e fala sempre dos seus direitos às segundas-feiras aqui. E hoje ele vai falar de contrato. Tem o contrato e tem o distrato. Você quer desfazer, como é que faz então? Quem vai falar sobre isso é um especialista, então você preste muita atenção, porque qualquer tipo de contrato, o doutor Henry fala sobre ele, como você faz um contrato, como desfaz o contrato, como modifica o contrato. Um abraço, boa tarde, doutor. Nova aparência aí, tirou a barba, né? Será que é porque o Rogério Ceni errou o pênalti? Olha, boa tarde, obrigado por você estar aqui conosco. Boa tarde, Ivone, boa tarde a todos. Talvez seja, se fosse esperar o Rogério Ceni acertar pênalti, a barba iria pisar em cima dele e acabar me machucando. Infelizmente, mais uma vez, sofrimento, acho que vai ser até o último jogo esse ano. Mas a esperança continua, que nós vamos sair dessa fase difícil, que nós já está durando já há bastante tempo. Doutor Henry, pelo que ele falou aqui, deu para sentir que se o seu Rogério Ceni fizer gol, a pessoa deixa de virar um ermitão, né? Vira um ermitão. Doutor, você vai falar de contrato, distrato e modificação de contrato. Fique à vontade. Pois é, mano. Essa é uma pergunta que normalmente os usuários, as pessoas que usam muito de contratos de empréstimo, contratos de financiamento, contratos às vezes de compra e venda, que questionam se depois de assinado um contrato pode ser modificado. E a resposta, Vono, é sim. Todo e qualquer contrato pode ser alterado, pode ser cancelado, ou mesmo revisado, desde que tenha alguma cláusula que seja considerada abusiva. Então, existe sim essa possibilidade. É muito importante, no momento de assinar um documento, de assinar um contrato, principalmente, que o consumidor, a pessoa que está contratando, né, ela leia com bastante atenção esse contrato antes de assiná-lo. Essa é, sem dúvida nenhuma, a dica mais importante. Leia com bastante atenção, se tem dúvida, pergunte, questione, para que não se alegue até da própria outra parte essa ignorância. Mas, infelizmente, nem todo mundo tem esse cuidado de ler com atenção, de ler, procurar esclarecimento a respeito das dúvidas, e só depois que esse contrato já está assinado, que ele já estaria em vigor, é que ele tem às vezes essa atenção, essa curiosidade, ou então quando acontece algum problema, é que vai passar a fazer a leitura desse contrato. E aí aparece uma cláusula que impede, às vezes, ou que causa algum tipo de prejuízo para esse consumidor. Então, um caso muito comum, Ana, é o caso essas escolas que fornecem cursos profissionalizantes, que às vezes o sujeito vai fazer a inscrição, fazer a sua matrícula nesses cursos, e depois ele se arrepende ou desiste de fazer, ou às vezes não era aquilo que ele esperava, ou por uma razão ou outra ele precisa parar de frequentar o curso, ou deixa de frequentar, e alguns desses contratos prevêem que ele tem que continuar pagando as mensalidades mesmo não frequentando. Essa é uma cláusula claramente abusiva e pode ser judicialmente derrubada. Sem querer interromper, doutor Henry, nós demos a notícia aqui na semana passada, uma escola profissionalizante da cidade foi acionada na justiça por uma aluna porque dizia que ia dar o curso referente àquilo que era o objetivo que ela queria para o emprego. E, na verdade, a escola acabou não profissionalizando a moça. E ela entrou na justiça e ganhou, doutor. Essa é uma situação até bastante comum de acontecer, que às vezes as pessoas não têm conhecimento e às vezes acabam deixando também para lá, porque imagina que isso dê muito trabalho, que seja uma coisa complicada, mas não. Isso é muito mais comum, você cita aí um exemplo, aqui na própria cidade. Então, essa possibilidade existe. Eu repito, é necessário que o consumidor leia com atenção, mas em caso de
de surgimento de dúvida, de dificuldade. Primeiro, a tentativa direto com a empresa. Segundo, acionamento dos PROCONs. Nós temos em todos os municípios os PROCONs funcionando ou então órgãos de defesa do consumidor. Aqui na cidade de Fernandópolis nós temos o PROCON, que funciona como sob a supervisão do município, né? Funciona dentro de prédio municipal, inclusive. Então, eles devem ser acionados. E, em último caso, a justiça, para que seja reparado, ou seja, alguma cláusula dessa considerada abusiva, seja discutida e, inclusive, anulada. E essa anulação, mano, não implica necessariamente na anulação de todo o contrato. Pode ser simplesmente a própria cláusula que o contrato continua valendo, mas essa cláusula considerada abusiva, ela pode ser tornada nula judicialmente. Como agir, doutor Henry? Então, nesse caso, se a pessoa se sente prejudicada, ela não é do ramo do direito, mas ela descobre que ali não está muito legal e aquilo não está certo. Como é que ela age para poder cancelar, revogar o contrato, fazer o distrato ou fazer a modificação? Quais os caminhos que ela deve percorrer? Então, o caminho basicamente é simples. O consumidor que encontrar uma cláusula abusiva em qualquer tipo de contrato, no primeiro momento não deve assinar esse contrato. Se ele já tiver assinado, ele não consiga resolver isso direto com o fornecedor, com a pessoa com quem ele contratou, ele deve imediatamente procurar o PROCON ou então um órgão desses de consumidor, um órgão de defesa do consumidor. Aqui na cidade, por exemplo, na maioria dos municípios, os PROCONs funcionam nas próprias prefeituras. E também não sendo exitosa essa possibilidade, aí sim buscar judicialmente a anulação dessa cláusula, o cancelamento dessa cláusula abusiva. Então, primeiro, contato com o fornecedor. Primeiro, não assinar o contrato. Segundo, se já tiver assinado, procurar direto a pessoa que está fornecendo o serviço, o contratante. Depois, o PROCON. Em último caso, a esfera judicial. Vou fazer uma pergunta, doutor Henry, até um cunho um pouco mais profissional e mais íntimo em razão do relacionamento com o doutor Henry, que ele nos ajuda a fazer o programa aqui toda segunda-feira. Doutor Henry, a OAB determina que uma consulta, porque o médico faz a consulta, ele cobra 100, 120, 150, 200 reais. A OAB, quanto que determina, fazer a pergunta que é pertinente àquilo que eu vou perguntar. A OAB determina que uma consulta advocatícia deve ser cobrada quanto? Não tem uma tabela fixa mas é em torno entre 100 e 200 reais, dependendo da circunstância, do tipo de consulta. Então vamos partir do princípio dos 100 reais. Principalmente por cuidado e a segurança que traz, você consultar um advogado de posse das cópias do contrato. Não seria muito mais interessante as pessoas, não importa o valor do contrato, importa a dor de cabeça que ele vai dar para você lá na frente. Não seria muito mais importante a pessoa procurar um advogado amigo, que ele confie? Por exemplo, o doutor Henry é advogado da minha família, advoga para minha filha lá, minha filha que é médica, ele advoga para ela, você entendeu? Não seria muito mais importante a pessoa gastar 100 reais ou 200 reais com uma consulta com um profissional, que ele tenha confiança, do que ir assinando o contrato assim? Não tenha dúvida nenhuma disso, mano. É muito mais barato, muito mais prático, porque você pode ter a possibilidade de esclarecimento de toda quanto é dúvida que você tiver, e principalmente, mano, ela funciona como tem um caráter preventivo, que acho que é a principal função nesses casos, porque a maioria das vezes as pessoas só procuram um advogado nessas circunstâncias depois do problema já estar estabelecido. Ele poderia ter sido prevenido, e quando o problema já existe, já tem que se buscar a esfera judicial, certamente vai ficar muito mais caro. Vai ficar mais caro porque ele vai ter as despesas processuais, vai ter que pagar os honorários do advogado, vai ter que ter todo esse dissabor, todo esse lado ruim, que é essa preocupação com o andamento de uma ação judicial. Então,
seria muito importante que as pessoas buscassem a orientação desse advogado até como um caráter preventivo, de prevenção, de evitar futuros problemas. Então, você foi muito feliz nessa lembrança de ter exatamente o caráter preventivo da coisa, de evitar futuros problemas. Essa é uma situação muito bem colocada por você, Val. Eu até penso também que do lado econômico faz parte estar paralelo aí, porque de repente você deixa de gastar R$200 numa consulta com um advogado, da sua confiança, lógico, e você acaba gastando R$2, R$3 mil lá na frente, né? Quer dizer, sai mais caro o molho do que o frango, como dizem, né? Exatamente. Infelizmente, nós nos acostumamos, os brasileiros em geral, a procurar os médicos para só já quando a doença já está estabelecida, já está alojada no nosso organismo. Os advogados, quando a ação já está na justiça, ou então quando já se esgotaram todas as possibilidades de se resolver amistosamente um problema. Então, esse caráter preventivo, essa função de prevenir problemas maiores, infelizmente acontece em todos os segmentos. Até para construir uma casa também, em vez de procurar um engenheiro, se procura um pedreiro para fazer uma reforma, e depois quando tem problema, quando a coisa enrosca, aí precisa do engenheiro, precisa de um profissional qualificado para resolver o problema. E aí há desperdício de material e há um custo muito maior. Isso então, infelizmente, não é uma realidade só na advocacia, só no dia a dia nosso, nessas questões processuais, mas também em todos os setores, infelizmente, os brasileiros têm esse hábito ruim. Bem, para finalizar o quadro de hoje, doutor Henrique, você deve estar aí vendo na TV, vendo na internet, e está na sua cabeça. Pergunte aí para ele como é que eu faço então para fazer o tal de distrato. Como se procede então para fazer o distrato, qual o meio técnico para se resolver? Exatamente, Ivan. No caminho é aquele que eu já disse. Vamos repetir aqui, e é muito importante isso. Primeiro, direto com o consumidor, com o contratante, né? Com o fornecedor do serviço, com a empresa que você está contratando. Segundo, buscar o auxílio do PROCON. O PROCON pode também fazer essa função de intermediário. E, em último caso, a esfera judicial, porque aí a justiça pode declarar essa cláusula abusiva, pode declarar esse contrato nulo e pode deixá-lo, ou essa cláusula, ou o contrato todo, sem validade. E às vezes, eu acho que seria importante deixar aqui, anotar algumas condições em que normalmente essas cláusulas são consideradas abusivas, até para que o telespectador tenha uma noção. É lógico que é uma noção básica, mas é importante. O próprio Código de Defesa do Consumidor informa as cláusulas, os casos de cláusulas abusivas, de cláusulas que podem ser anuladas. São aquelas que impossibilitem, que exonerem ou que aumentam ou diminuem a responsabilidade, principalmente diminuir, né, a responsabilidade do fornecedor do serviço, no caso a empresa, né, nesse caso que nós dissemos aí dos cursos, aquelas cláusulas que não prevêem a opção de reembolso de uma quantia que já foi paga, não é? O sujeito já pagou e depois ele não usufrui daquele serviço, ele não pode perder todo simplesmente porque ele não quis, pagou, né, tem que ser até o final. Não, ele pode, essa cláusula que não prevê esse reembolso, ela também é considerada abusiva. Cláusula que transfira a responsabilidade do próprio fornecedor para terceiros. Se ele fornece o serviço, quem tem que ser responsabilizado é ele. Um terceiro não pode ser responsabilizado por um serviço que ele se comprometeu a fornecer. Também aquelas cláusulas que permitam que o fornecedor altere os preços de maneira unilateral, sem que haja um consenso do consumidor. Cláusulas que não prevê renúncia, que dão direito à indenização, onde o consumidor renuncia ao direito de ser indenizado em caso de prejuízo. Então, são algumas cláusulas, algumas condições que o Código de Defesa
do consumidor autoriza que esses contratos sejam anulados ou essas cláusulas sejam consideradas nulas. Agradecer ao doutor Henry Dias, que nos dá alegria e tira um tempo dele toda segunda-feira para vir falar conosco e orientar você, o telespectador, o amigo, a amiga do Canal 10. Mas só um detalhezinho, existe divórcio no namoro? Não, né? Não tem, não, né? Tem, não tem, não, né? É porque o Leozinho está querendo divorciar da namorada e a namorada está querendo largar e a namorada não quer largar dele. Não. Ele estava reclamando para mim que eu falei, o senhor vinha hoje, né, de segunda-feira, ele falou que queria fazer o divórcio do namoro. Isso não tem, né? Não, mas o Léo, é que ele está com a cabeça quente, porque o Corinthians está numa fase ruim, daqui a pouco eles vão se entender, o Corinthians volta a ganhar daqui a pouco, aí tudo volta às mil maravilhas e eles vão acabar se entendendo. Então vão se entender porque não tem divórcio do namoro, não. Não tem, vão ter que se acertar. Doutor Henry, muito obrigado mais uma vez, até segunda-feira, se Deus quiser. Eu que agradeço, Vano, um abraço a você, um abraço a todos, até segunda, se Deus quiser.